Aqui, continuando, questão 51. Então, ele fala de um paralelepípedo, né? Então, um paralelepípedo nada mais é do que um prisma, né? Lados A, B e C. Uma coisa que eu sei é que o volume do paralelepípedo é A vezes BVC. Então, é a multiplicação das três dimensões dele. Ele fala que eu tenho um paralelepípedo de volume igual a 40,5 e as dimensões são x, 3x e x e meio. Então, x, 3x e x sobre 2. Então, o x se multiplica, o 3 e o 2 não vai fazer nada, então fica 3x ao cubo igual a 40,5. O que eu posso fazer? O 2 eu passo multiplicando, fica 3x ao cubo 81. E agora o 3 eu posso passar dividindo, fica x ao cubo igual a 27. Ó, aqui fica bem claro, né? Que o x vale 3 centímetros. Beleza. Diz que ele insere uma esfera que tem o raio igual a terça parte de x. Então, o raio dessa esfera é 1/3 de x. Se é 1/3 de 3, então é 1 centímetro meu raio. Beleza? Aqui teria que saber a fórmula da esfera, né? Do volume da esfera. O volume da esfera é 4/3 de π vezes r ao cubo. Só que 1 ao cubo é 1, então é 4/3 de π. Que aqui ele pede para usar com 3,14. Então aqui é multiplicar por 4 e depois dividir, né? Então, 3,14 vezes 4, 16 sobre 1, 4 vezes 1, 5, 12, tem 2 vezes depois da vírgula, 12,56, dividido por 3 aqui, 4, 12, 5, 1, aqui já dava para saber que era o 4,18, então nem precisa continuar aqui, tá? 6 aqui, ó, 8, 24, então 4,18, né? Então, resposta a letra B, tá? Não perder muito tempo aqui nessa questão. Cadê? 52. Então, a Ana está estudando para o concurso. Percebeu que a cada dia ela acrescenta 5 questões resolvidas. Então, essa daqui, ó, tem episódio de fórmula, né? Ó. O primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo, nono e 10º dia. Então, a cada dia ela acrescenta 5. Então, aqui é mais 5, 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 mais 5. Quantas vezes ela faz isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. 9 vezes 5. Então, mais 45 questões. Se no início ela tinha feito 25, 70. Então, aqui não precisava de nenhuma formulazinha, né? É uma PA, mas não precisa usar a fórmula da PA aqui. Tá? Aqui fala que tem uma função menos x ao quadrado mais 4x mais 5. Então, ó, menos, eu já indico que a minha concavidade é para baixo, né? Para baixo. Então, já dava para eliminar 3 alternativas, né? A D e a E. Então ficava entre a B e a C. E depois era só, ó, tá vendo que as raízes já estavam falando. Na real aqui nem precisava ter feito mais nada, né? Se eu sei que a concavidade é para baixo, ela faz assim. Então o que eu tenho? Eu tenho um ponto de máximo aqui. Então, ó, quem fala de ponto de máximo e concavidade para baixo é só a letra C, tá? Então, aqui a gente não precisava fazer tudo, né? Mas eu vou fazer só para mostrar como faria.
Então, aqui uma equação de segundo grau. Tem duas formas de fazer, por Bhaskara ou por soma e produto. Eu, particularmente, prefiro soma e produto. Então, tá assim, menos x ao quadrado mais 4x mais 5. Ou x ao quadrado menos 4x menos 5. Todo mundo multiplicado por menos. Daí eu tenho que pensar assim, ó. Que números que eu multiplico e dá 5? 1 e 5 só, né? Então vai ser 1 aqui e 5 aqui. Para dar menos, 1 é mais e outro é menos. E para dar menos 4, eu tenho que ter mais 1 e menos 5. Então, quem são as minhas raízes aqui, ó? É sempre o contrário. Para isso aqui dar 0, então é menos 1. E para isso aqui dar 0, é 5. Então, ó, também, com as raízes já dava para saber que era a letra C. Tá bom? 54. Tá? Essa aqui talvez seja uma das mais chatinhas, que é matriz e tal. Então, ele fala que é uma matriz da forma AIJ 2 por 2. Então, lembra sempre que a primeira fala de linhas, a segunda é de colunas. Tá? Eu também tenho uma matriz B, BJ, 2 por 2. Então, as duas são 2 por 2. Duas linhas, duas colunas. Tá? Só que ele fala assim, como é que eu monto os elementos da minha matriz A? Então, a minha matriz A é assim, ó. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Por isso que eu falo que aqui é importante lembrar que é linha, coluna. Então, ó, linhas, e aqui são colunas. Aí ele fala qual que é a regra, né, para eu colocar ali, ó. O meu A e J é assim, quando a função é 1 elevado a I elevado a J mais 1. Quem é meu I aqui? É o 1 elevado a J mais 1. 1 mais 1. Quem é meu I aqui, ó? Aqui também fala, né? A e J. Então, ó, o I aqui, ó, é linhas. O J é o colunas, ó. O primeiro é linha, o segundo é coluna. Tá no segundo, ó. Quem é meu I? É 1. E meu J já é 2. 2 mais 1. Quem é meu I aqui? 2. Meu J é 1 mais 1. Quem é meu I aqui? 2. 2 mais 1. Eu quero. Pode tomar, pede lá da batinha. Então, aqui, ó. Fica 1 elevado a 2, 1 elevado a 3. 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. 1 elevado a 2 é 1, 1 elevado a 3 é 1, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8. Então, essa aqui é a nossa matriz A. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa para a matriz B aqui. Já na B ele fala assim, ó, é J elevado a I menos 2. Então, aqui ó, o J é 1 e o I é 1 menos 2. O J é 2 aqui e o I é 1 menos 2, né, que é a linha. O J aqui é 1 e aqui o I é 2 menos 2. E o J aqui é 2 e o I é 2 menos 2. Aqui deu 1 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1. 1 elevado a 0. E 2 elevado a 0. Elevado a qualquer expoente é 1.
né? Então, tanto aqui, tanto aqui. 2 elevado a 0 é 1 também. Só que vai mudar aqui, ó. 2 elevado a menos 1, eu vou inverter o 2. Então, fica 1 sobre 2. Beleza. Eu quero saber qual que é a multiplicação das matrizes. Então, A vezes B. Então, ó, quando eu vou multiplicar matrizes, a primeira linha e a primeira coluna, eu vou pegar a primeira linha do A com a primeira coluna do B. E eu vou multiplicar 1 vezes 1 mais 1 vezes 1. Então, 1 vezes 1 mais 1 vezes 1. A primeira linha com a segunda coluna, eu vou pegar a primeira linha do A com a segunda coluna do B. Vai ficar 1 vezes meio mais 1 vezes 1. Agora, a segunda linha e na primeira coluna, eu vou pegar a segunda linha do A e a primeira coluna do B. Aí eu vou fazer 4 vezes 1 mais 8 vezes 1. Eu multiplico os elementos e somo, entendeu? Então, mesma coisa. A segunda linha com a segunda coluna, eu pego a segunda linha do A e a segunda coluna do B. E multiplico e somo, né? Fica 4 vezes meio mais 8 vezes 1. Então, aqui vai ficar, ó, 1 vezes 1 é 1. 1 mais 1. Obrigado, filho. 4 vezes 1 é 4. Mais 8. 1 vezes meio é meio. Mais 1. 4 vezes meio é 2. Mais 8. Então, 1 mais 1 dá 2. 4 mais 8 dá 12. 2 mais 8 dá 10. E meio mais 1 dá 3,5. Então, a resposta é a letra B. Então, assim que a gente faz a de matriz. Ai. Eu deixei que eu vou fazer. O papai tá trabalhando um pouquinho aqui, tá bom, filhinho? Eu tô trabalhando. Tá bom, pode ver o papai trabalhando. Então, aqui, ó. A segunda questão, ele fala assim, né? Eu tenho um gráfico de V aqui. O desenho. Aqui tem x menos 10. 10. Aqui tem x mais 10, x menos 10. Bloqueio. E aqui tem 2x menos 20. E ele fala que todo mundo, né, dá 120 pessoas. Então, x mais 10 mais x menos 10 mais 2x menos 20, isso aqui dá 120 pessoas. Daí é uma equaçãozinha de primeiro grau. X mais 2x dá 4x. 10 menos 10 cancela. Esse menos 20 vai para o outro lado, fica 140. Então, x é 140 dividido por 4. Doze, 20, 35. E ele pergunta o quê? Apenas o produto A. Então, só esse carinha aqui, ó, o x mais 10. O x menos 10 comprou o A e o B. Então, 35 mais 10 dá 45. Questão 56. Então, ó, tenho 18 alunos que serão escolhidos um líder, um vice e um representante. Só que 2 alunos não vão participar, então no total eu tenho 16 alunos. Só que assim, ó, tem diferença entre ser líder, vice-líder e representante de assuntos esportivos. Como tem diferença, a gente não vai... A ordem importa. A ordem importa. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho 16 vezes 15 vezes 14. Né? 16 pessoas podem ser líder. Aí eu escolhi um líder. Quantas podem ser vice-líder? 15 só.
escolhi outra. Então só sobram 14 pessoas para ser o representante. E é assim, a gente combina essas coisas. Então no início, 16 podiam ser líder, escolhi um, tirei uma pessoa. 15 depois podem ser vice-líder, tirei mais um. E aí só sobram 14 para ser representante. Aí eu faço a multiplicação. Saúde. 16 vezes 15, 80, 16, 240. Depois 240 vezes 14, 0, 16, 9, 0, 4, 2, 0, 6, 13, sobe 1. Então, 3.360 formas. Letra A. Formas. 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 57. Peraí, filho. Então, tá, 57 é um pouquinho de geometria analítica. Ele fala, considerando os pontos A, B e C como vértice de um triângulo, ok, a equação geral da reta que contém o ponto médio do lado do BC, então o que eu quero? Ó? O ponto médio de BC. Como é que eu faço isso? Tiro a média dos pontos de BC. Então, o X é 9 mais 6 dividido por 2. O Y é 2 mais 6 dividido por 2. Né? Como a gente faz uma média, soma e divide por 2. Aqui dá 15 dividido por 2 e aqui dá 4. Então esse é o ponto médio de BC. E ele quer ir com o vértice A. Então o que ele está falando? Digamos que tem um triângulo aqui. Aqui é o ponto A, B e C. E aí passa uma reta, e aqui é o ponto médio, né? Aqui passa por A e passa pelo ponto médio ali. Ele quer saber qual é essa equação da reta. É parecido com uma pipa, né, filha? Parecido com uma pipa, né? Então, qual que é a ideia aqui, né, da geometria analítica? Então eu tenho dois pontos, o A e o ponto médio de BC. E aqui passa uma reta, né? Passa pelos dois. Tá? Também a mesma ideia. Aqui, ó, passa um triângulo. Consegue enxergar? Eu posso formar um triângulo. E aqui tem um certo ângulo. Essa distância aqui, ó, é a distância do X do A e o X do ponto médio. Filho, senta. E essa aqui, ó, é a distância do Y do A para a distância do Y do ponto médio. Tá? Então aqui, ó, tá vendo que isso aqui forma um triângulo retângulo? E ó, eu tenho um ângulo aqui. Qual que é a ideia do ângulo aqui, ó? Que esse ângulo aqui, ele tá no... Isso. Quando eu faço a equação da reta, ele é assim, ó, y é igual a alfa de A... Não, peraí. Peraí, filho, é igual a AX mais B, né? Esse A, a gente pode pensar que é a tangente do alfa, tá? Caiu, né, filho? O A é o crescimento, é quanto ela cresce. Pode pensar que é a taxa de crescimento. Tá bom ali? Então, isso aqui é a tangente de alfa. Quanto ela cresceu do A para o M, entendeu? A gente pode pensar exatamente isso. Quanto ela cresceu. Em quanto tempo, né? Então, ó, essa tangente A é o quê? O cateto oposto, que é o YA menos o YM, dividido pelo XA menos XM. Tá, aqui, ó, como não tem nada ao quadrado, faz diferença. Então, ou tu bota o Y do A menos Y do M e o X do A menos X do M, ou tu bota o Y do M menos Y do A dividido por X do M menos X do A, tá? Então, ou tu faz assim,
Sempre os valores de M antes e os valores de A depois, ou A antes e o M depois, tá? O que não pode fazer é fazer tipo assim, ó, y do A menos y do M, x do M menos x do A. Aqui vai dar errado, viu? Esse aqui não pode. Esse aqui tanto faz, tá bom? Então, só lembrando, meu M vale 15 dividido por 2, 4. E o meu A vale 4 e 2. Então, vamos descobrir quanto vale esse Azinho aqui, né? Essa taxa de crescimento. Então, como o M é maior, eu vou fazer o YM menos YA, tá bom? Aqui, ó. Os valores de M são maiores, né? 15,5 e 4, 4 e 2. Então, vou fazer aqui, ó. Y do A. Primeiro o Y. 4 menos 2 sobre 15,5 menos 4. 4 menos 2 é 2. 15,5 menos 4 é 15,5 menos 8 sobre 2. Aqui dá 2. 15 menos 8, 7,5. Divisão de fração, né? Isso aqui eu posso pensar que é 2 vezes o inverso disso aqui, 2 sétimos. Então, 4 sétimos. Então, a minha tangente de A, ou A ali, vale 4 sétimos. Então, eu já tenho uma parte da minha equação. Y igual a 4 sétimos, x mais b. Como que eu faço para descobrir o b? Eu sei dois pontos que passam ali, o A e o M. Então, eu vou substituir o x e o y pelos pontos aqui, ó, x e y. Então, vamos substituir, que é mais fácil. O y do A vale 2 e o do M vale 4. Mais b. Então, 2 é igual a 16 vezes 7 mais b. O b vale 2 menos 16 sobre 7. Esse aqui, ó, essa coisa aqui, né, que é sobre 1. 14 sétimos menos 16 sétimos. B vale menos 2 sétimos. Beleza, descobrimos o A e o B. Então, fica assim, né? Y é igual a... Quanto era mesmo? 4 sétimos x menos 2 sétimos. Deixa eu só ver se estou fazendo certo aqui. Depois, filho. Tá bom, depois. Ó, então o que eu posso fazer? Posso multiplicar todo mundo por 7. Fica 7y igual a 4x menos 2. Ele quer que aqui fique 0, entendeu? Então fica menos 7y mais 4x menos 2. Beleza. A gente olha ali a questão, ó. Não tem ninguém com o 2, ou 7, aliás. Então, o que a gente pode fazer aqui nesse caso? Tá? Tá vendo que tem, ó, 1 ali e 2x? O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso dividir tudo por 2, ó. Então, 0, 2x menos 3,5y menos 1. Né? Dividir tudo por 2, dá a mesma equação, tá? Que aí fica a letra C. Quer uvinha? Ele quer uva? Aqui, ó. Ó, pega lá a uva. Vem, vamos comer na sala, né? Vamos sentar lá.
a 58. Então a 58 ela fala: a Liz comprou uma caixa de presente no formato de um cilindro circular reto. Alguma coisa assim. Tá bom? Com diâmetro igual a 20 centímetros. E altura igual a 40 centímetros. Ela deseja pintar 80% da área lateral desse cilindro. Ela pergunta quanto ela não pinta. Então, ó, o que eu sei, tá, Enem? Se eu recorto aqui, ó, o cilindro aqui, até o final, o que acontece? Eu vou ter um retângulo. Tá? Qual que é o comprimento dele? É o comprimento do círculo. E qual que é a altura dele? É a altura do cilindro, 40 centímetros. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o comprimento. Né? O comprimento ele pode ser 2πr ou ele pode ser o diâmetro vezes π. Como aí já tem o diâmetro, vamos usar o diâmetro vezes π. Então é 20 vezes 3,14. Tá? E depois eu vou ter que multiplicar por 40. Então, a área total aqui, ó, a área lateral no caso, é 20 vezes 3,14 vezes 40. Ó, tenho dois números depois da vírgula, tenho dois zeros para cancelar. Então eu cancelo essa vírgula. Fica 2 vezes 314 vezes 4. Então 2 vezes 4, 8. Então 314 vezes 8. 32. 8 vezes 1, 8 mais 3, 11. 24 mais 1, 2.512. Então minha área lateral toda é 2.512 centímetros quadrados. Só que eu quero saber o seguinte. Beleza. Só que eu pintei 80% dela. Ou seja, eu não pintei 20% dela. Então eu vou multiplicar isso aqui, ó, por 20%. Como eu faço para multiplicar por 20%? Multiplico por 20, depois eu boto dois números depois da vírgula. Então eu multiplico isso aqui por 20. Isso aqui dá 0, 0, 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2, 10, mais 1, 5. 0, 4, 2, 0, 5. Aí porcentagem 2 números depois da vírgula, 502,4 centímetros quadrados não foram pintados. Beleza, poderia marcar? Poderia, mas ó, a área total também inclui as tampas. Então, ó, a tampa de cima e a tampa de baixo, elas também fazem parte da área total. Então eu tenho que calcular quanto vale essa área. Tá bom? Se eu sei que meu diâmetro é 10, então o meu raio ele vale 20. Se meu diâmetro é 20, então meu raio vale 10. Então a área do círculo ali, né? A área das tampas da base, ou a área do círculo é πr ao quadrado. 3,14 vezes 100. Opa! 2 números depois da vírgula, 2 zeros, cancelo. 314 centímetros ao quadrado. Só que são duas tampas, né? Então multiplica por 2. 8, 2, 6. E somo com aqueles 502,4 da área lateral, né? Aquela parte da área lateral que não foi pintada. Então, 0,4, 10, sobe 1, 3. Então, no total dá 1.130,4 centímetros quadrados. Letra C. E está quase acabando aqui já. A 59 foi uma que eu errei por desatenção. Tá? Então, o que é? Ele fala: Pedro aplicou um capital de 15 mil a juros compostos durante um trimestre, a uma taxa de 2% ao mês. Então, eu tenho 15 mil, 2% ao mês durante um trimestre. Um trimestre são 3 meses. Então,
eu vou pegar e calcular quanto vai ser os juros de cada mês. Então, o primeiro mês teve 2% de 15 mil. Então, a gente pode fazer aquilo, ó. Corta os dois zeros, multiplica por 2, dá 150 vezes 2, dá 300. Então, mais 300 reais. Então, no primeiro mês, eu vou ter 15.300 reais. No segundo mês, a gente faz a mesma coisa. Corta os dois zeros, multiplica por 2, 6. 153 vezes 2 dá 306. Soma isso aqui, aos 15.300. Então, 15.606. No terceiro mês, faço de novo, multiplico por 2 tudo. Depois eu vou tirar, vou botar vírgula. Então, 12, 1, 12, 1, 3. Boto vírgula. Então, aqueles 15.606 eu somo 312,12. 15.606 mais 312,12. 8, 1, 9, 15.918. Tá. Essas questões de juros compostos não precisa se preocupar, porque no máximo vai ser 3, 4 meses. Eles não vão passar nada acima, muito acima, porque senão perde muito tempo, né? E a gente não tem uma calculadora financeira para calcular juros compostos, tá bom? Então sempre vai ser nessa forma. O que eu errei aqui, né? Ele fala que ele pega só os juros para comprar o presente de Natal. Só que o que eu fiz? Eu peguei esses R$ 9.918. Só que ele fala mais uma informação. Ele quer 75% disso aqui. Então, o que eu tenho que fazer ainda? Tem que pegar esse 918,12 e multiplicar por 75. Tá? Então, 10, 6, 4, mais 5, 9, 45, 14, 8, 56, 5, 12, 63, 64, 0, 0, 1, 9, 15, 8, 8, 6. Ó, tinha dois números depois da vírgula, mas como tem porcentagem, essa vírgula anda mais duas vezes, nas duas casas. Então, R$ 688,59, né? Resposta à letra C. Então, essa aqui foi a parte que eu errei, esqueci de multiplicar a porcentagem, tá bom? Mas aqui, então, ó, viu que não precisa saber a fórmula de juros compostos? É só entender como funciona os juros compostos. Ou seja, a partir do segundo mês, os juros não é sobre os primeiros 15 mil, não, é sobre os 15.300. No terceiro mês, os juros não é sobre o 15 mil nem 15.300, já é sobre 15.606. E aí só vai somando. Tá? E a última questão agora, questão 60. Ele pergunta qual o comprimento da circunferência, né, que tem o diâmetro com extremidades no ponto A e B. Então aqui, ó, a gente vai usar a distância, tá, de dois pontos, a mesma que a gente fez na questão 45. Então, ó, a distância de A e B é o diâmetro ao quadrado, é igual a 11 menos 5, que dá 6 ao quadrado, mais 5 menos 5 ao quadrado. Ah, por coincidência, aqui já dá certinho, né? Então, ao quadrado é igual a 36. Então, o meu diâmetro, ele vale 6 unidades, né? Beleza, se eu tenho meu diâmetro igual a 6, eu sei calcular o comprimento. O comprimento é 2πr, ou o diâmetro vezes π. Aqui ele pede para usar o π igual a 3,14, então é 6 vezes 3,14. Aqui, 3,14 vezes 6, 4, 2, 6 mais 2, 8, 18,
dois números depois da vírgula, 18,84. Letra B. E foi isso aí. Espero que tenha entendido. Beijos.